Só para dizer sobre o Endrick, eu conheço o Você pai não dele há gostou algum da minha tempo. tese? Nunca gosto, até quando eu concordo. Mas assim, o Endrick eu conheço o pai há um bom tempo, fui funcionário do Palmeiras, um cara maravilhoso, e o Endrick eu conheço desde os 15 anos de conversar, mas já era fanático por ele desde que ele tinha 14 e parecia ter 14 de futebol, não de vida. Assim, só uma lesão pode atrapalhar. Ele é, ele é o maior jogador já revelado na história do Palmeiras. Não significa dizer que vai ser o maior jogador da história do Palmeiras, mas o Palmeiras não teve na base, até que o Palmeiras historicamente não revela. Isso você vai até pegando as estátuas, Junqueira, Valdemar, Filme e Oberdan, eles vieram da várzea para o Palmeiras, então eles vieram com 20 anos de idade. O Palmeiras nunca revelou um talento como esse e poucas vezes eu vi na vida um cara tão pronto. Se você conversar com o Endrick sobre o fora do jogo, ou a análise que ele faz, por exemplo, do Mbappé, com 15 anos, ele enxerga umas coisas, ele joga e tem um corpanzinho, cabeça, ele está pronto. É um dos maiores talentos que eu vi na vida com a idade que ele tem. Ele vai mais longe que o Vini Júnior, por exemplo? É diferente, né? Mas ele pode ter potencial para isso, cara. Até para eu não exagerar, e vou pegar outro exagerado, que é o fenômeno Ronaldo, que começou cedinho, Miller e o Paulo Sérgio acompanharam na campanha do Tetra, estava até inibido na Copa de 94. O Ronaldo queria, para mim, por um exagero, o Endrick na Copa de 22, que eu acho que era muito cedo. Mas assim, ele tem bola, técnica, tática, cabeça, caráter para ir de um nível fenomenal. Total frieza. Mauro, ele é muito conheço bem também a estrutura familiar do Endrick. O seu Douglas, o pai, a mãe menos, mas conheço. Ele é programado para vencer esse menino. Ele nasceu para isso. Ele não tem o mesmo talento do Neymar, por exemplo. Não, o Neymar é um talento absurdo. Apesar de ter muito talento, né? Neymar não tem o mesmo mas talento tem do Neymar. parça. Mas ele tem uma estrutura familiar, não só familiar, uma estrutura toda para o futebol de hoje. Por isso eu acho que o Endrick vai chegar além do que chegou o Neymar, que é um ex-jogador. Tomara. Ele chega, Paulo e Miller, ele chega mais longe que... Eu vou começar por baixo, vocês podem colocar o Neymar nessa história aí, já que eles falaram. Ele chega mais longe que Vini Júnior por esse início daquilo que vocês estão observando. Ainda é cedo, mas pode chegar sim. Cedo, né? Porque esse Vini Júnior, calando o Mauro Betti, dizendo que ele não jogava o Vinícius nada. sempre foi apaixonado por Entendeu? ele. O rapaz está de parabéns, né, Zé Roberto? Bom, na realidade, o Endrick é um jogador que precisava nessa seleção. Até porque, se nós observarmos Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior, você deixa um matador. E quando estava 0-0, eu pensava assim, caramba, nós tínhamos aí Ronaldo, Miller, Careca, nós tínhamos jogadores, Romário, Bebeto, jogadores que definiam. E essas chances que o Brasil teve nesse jogo foram chances que você precisa matar. E se você não mata, você acaba perdendo. Então, quando entra o Endrick, eu já crio uma esperança e falo, esse garoto é matador. Ele vai estar lá acompanhando, ele vai estar na área, vai estar finalizando. Então, é esse jogador que o Brasil hoje precisa. Agora, até onde ele vai, eu não sei. Se não subir para a cabeça, porque as coisas acontecem muito rápido. Você já vê que a golinha já estava para cima, Como é que diferente de que todos. Ele tá jogando com a gola pra cima. Golinha para cima. Você não tá pegando no pé do Endrick, não? Qual o problema da golinha pra cima? Você já não falei nada disso. Você já começou, né? Mas golinha pra cima. Foi ele que falou, né, Milton? Eu tô falando que eu não sei até onde Milton, ele vai. falou ou não falou, Milton? Falou. Você falou, então você tem que dizer. Eu não problema sei alguma, até bola onde tá pra vai. Eu também acho que não. Eu não sei até onde vai. É um bom jogador? É um bom jogador. Conheço a família só aqui num troféu Mesa Redonda, não conheço fora, como o Mauro conhece, o Silver conhece, não conheço, o dia a dia do jogador. Então, algumas coisinhas, Dorival experiente, precisa pegar no pezinho, para com isso, para com aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então, algumas coisinhas tem que ficar atento, para não acontecer o que nós vimos acontecer com o Neymar. Nós vamos ouvir o Dorival e o próprio Endrick, mas eu quero a palavra do Miller, não é? A palavra do Miller, daquilo que ele está vendo no Endrick, tá? Daquilo que ele está vendo no Endrick, se ele pode chegar realmente mais longe que Vini Júnior, que hoje, você tira o Neymar de lado, que está com uma situação indefinida na seleção, o Vini Júnior é a referência. Jogador novo ainda, mas é a referência. E o Endrick, aos 17 anos, está indo para o Real Madrid, é de contrato assinado. Ele pode ir mais longe? Pode ser a referência realmente da seleção brasileira ou você quer um pouquinho mais de calma, ô Miller? É claro que temos que respeitar os processos naturais que o jogador passa quando ele vai para a Europa, quando ele chega na seleção. Como diz o Milton e o Mauro, o Ronaldinho, o fenômeno,
Ele chegou em 94, ele era o molecote da turma, quer dizer, então a fase dele nos processos naturais da bola chegaria em 98, na Copa do Mundo da França, e depois, consequentemente, em 2002. Então o Endrick é um processo natural, ele vai crescer naturalmente, como bola, como experiência, como visão de jogo, né? Agora, o jogo de ontem, você tem que saber dividir as coisas, né? Uma coisa é o gol que ele fez, outra coisa é a sua atuação, são coisas distintas, né? O Vini Júnior, que já está alguns degraus acima dele, e jogou mais. Teve mais participação, né? Ele entra no segundo tempo, faz o gol, mas a atuação foi discreta, foi simples. Agora, é claro que no dia a dia, na sequência de jogos, aquela coisa toda, a tendência é o quê? É crescer à medida que ele vai jogando. É normal. É um processo que todos já passaram quando eram jovens que nem ele na seleção. Sim. E chegaram lá. Então, se ele trilhar o mesmo caminho, sem dúvida nenhuma, tem tudo para dar certo na seleção. Só tem que mestre- alguém estar perto, né, jogador? O treinador Dorival hoje é uma peça fundamental. Eu sei, a família, os amigos. Não, o treinador é fundamental na estruturação desse O garoto. Silvestre quer falar, o mestre também quer falar, e eu já vou deixar a pergunta para vocês. Ele tem que ser titular na próxima terça-feira? Não respondam. Vamos ouvir então o técnico da seleção brasileira.